Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Banco de Dados 3. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a terceira letra específica ali de um CRUD, que seria o U. Vamos falar sobre Update. Vamos ver um pouco sobre como atualizar documentos, como trabalhar com a modificação de dados, que bem provável que você já fez bastante isso utilizando o banco de dados relacionais. E hoje nós vamos trabalhar em cima do MongoDB. Bom, só para a gente contextualizar, nós temos duas funções de atualização. Assim como a gente tem também na inserção, assim como a gente tem também na consulta. São duas funções específicas. A primeira delas, Update One, quando eu quero atualizar apenas um registro baseado em uma condição específica. Por mais que a minha condição possa atingir vários registros, por exemplo, eu quero fazer a modificação de um registro que tenha o conjunto chave-valor A com o valor 1, 2, 3. Então, eu posso ter vários documentos com o conjunto A com o valor 1, 2, 3. Mas, se eu utilizar o Update One, ele vai atualizar apenas a primeira ocorrência, tá? E eu tenho também o Update Man, que seria para atualizar todas as ocorrências encontradas baseado na condição que eu especifiquei. Então, quando a gente fala em update, a gente está falando de atualização de informações ou modificação, no caso ali, de um documento dentro de uma collection. Então, se eu quero atualizar dados, vamos supor que eu inseri e cadastrei os clientes de uma loja. E em determinado momento eu preciso atualizar o endereço, modificar o endereço de um cliente que já está cadastrado. Para isso, a gente utiliza o update. Um outro exemplo, a gente tem um sistema bancário, por exemplo. Então eu tenho lá registrado como saldo na conta R$1.000. E aí você ganhou mais R$5.000 de salário. Olha que legal! Para você modificar esse campo e atualizar esse campo que corresponde ao valor depositado, você precisa ter um update ali para atualizar e modificar de 1.000 para agora 6.000, né? Porque você ganhou mais R$5.000. Então, para isso justamente que serve o update, e é isso que a gente vai visualizar como exemplo. A gente tem a sintaxe básica dos dois. A sintaxe tanto do Update One quanto do Update Man é a mesma coisa, tá? O que vai modificar é só que um atualiza apenas um registro, o outro atualiza todos os registros encontrados baseado na condição. E a gente tem três informações que podem ser adicionadas aí dentro do comando update. O primeiro é a carry. O que seria a carry? Seria a condição para que eu atualize um campo. A gente utilizou, por exemplo, lá no find, uma carry que era a condição para eu buscar uma informação. No nosso caso aqui, a gente quer atualizar. Então, antes de atualizar, a gente precisa buscar as informações. Então, o update, basicamente, antes de modificar um dado, ele faz um find, que seria uma busca. Então, a carry seria justamente essa busca, né? Qual é a minha condição? Qual é a restrição para eu atualizar uma informação, um documento ali dentro da minha collection? Segunda informação que eu preciso adicionar é o que atualizar. Então, quais campos eu quero atualizar ou acrescentar em um determinado registro, em um determinado documento. Então, aqui eu vou colocar todas as informações que eu quero atualizar. Se eu quero modificar o endereço, então eu vou colocar um novo endereço que eu quero setar. Se eu quero modificar, por exemplo, o saldo da conta bancária, então eu vou colocar e adicionar aqui o que eu quero fazer como modificação. E o terceiro e última informação que eu tenho dentro do update são informações adicionais que nós vamos ver aos poucos. Aqui informações que são opcionais, não são obrigatórias de colocar, mas que em algum momento fazem sentido ali a gente adicionar informações extras dentro do update. Como por exemplo, vamos supor que eu estou querendo atualizar uma informação, mas se eu não encontrar essa condição, essa carry aqui, se eu não encontrar um documento que tenha a condição especificada, ele vai criar um novo documento e vai inserir essa informação como se fosse um novo registro. Então eu tenho essa opção de adicionar aqui nos opcionais
para informar que se não encontrar um registro com aquela informação, com aquela carry, crie um novo registro, tá? Então são informações que a gente pode adicionar extras aí que em algum momento faz bastante sentido e vai ser bastante útil para a gente. Então, update one e update man. Atualização de uma informação ou atualização de várias informações. Só para a gente relembrar, na aula passada a gente viu alguns exemplos de carry. Então, por exemplo, na minha condição eu poderia colocar que eu quero buscar todas as informações, todos os documentos. Tem uma chave registrada como nome e nesse nome eu tenho registrado José da Silva. Então eu quero atualizar o endereço do José da Silva. Então essa seria a carry que eu poderia utilizar para fazer essa atualização. Eu quero atualizar a informação de todos os campos, todos os documentos que tem um e-mail cadastrado, ou seja, que existe um e-mail cadastrado. Eu quero atualizar todas as informações de alguém que tem a idade maior do que 40, maior ou igual a 40 anos. Então são exemplos de carries que podem ser utilizados, né? E a gente tem aqui outras possibilidades: maior que, maior ou igual a que, menor que, menor ou igual a que. São informações que a gente já viu, né, lá no comando find, mas que também podem ser utilizadas aqui no update, visto que a gente falou que o update, antes de atualizar, ele faz uma busca para verificar se existe aquele documento baseado na condição que nós adicionamos. Beleza? Então, para a gente pensar um pouquinho na prática, eu criei um documento aqui, criei um arquivo JSON, que é um array de objetos, né? E eu adicionei aqui campos que eu defini com nomes A, B, C e D, e adicionei valores, né, números a esses campos, somente para que a gente possa trabalhar com as atualizações, trabalhar com as informações que nós vamos adicionar, conseguir atualizar para que você possa visualizar cada atualização realizada ali através do update. Então eu vou copiar toda essa instrução e eu vou abrir o meu terminal. Então eu vou utilizar a base de dados aqui que eu vou chamar de aula. E vou fazer inserção também na collection, que eu também vou chamar de aula. Insert many, abro parênteses, colo todo o arquivo JSON, fecho parênteses, e aí eu tenho todas as informações já adicionadas. Se eu consultar, por exemplo, db.aula.find, eu tenho todas as informações que acabaram de ser adicionadas. Então, para a gente escrever uma atualização, vamos supor, primeiro nós vamos utilizar o update one, vou apenas modificar um documento. E a minha condição para que eu atualize um documento vai ser, eu quero atualizar a informação ou documento que possui um campo A com o valor 123. Então como que a gente pode fazer isso? Primeiro, antes de fazer essa inserção, vamos escrever essa instrução aqui para a gente conseguir visualizar como seria a estrutura. Então, nesse caso aqui, eu teria db.aula.update1. E é interessante sempre eu testar antes de já colocar ali, porque o update vai modificar o documento. Então, é interessante sempre eu fazer o teste antes da atualização propriamente. Então, a primeira coisa que eu preciso adicionar é a minha carry, a minha condição. Ou seja, qual é a instrução que eu quero buscar para modificá-la. Então abro, fecho chave e eu quero modificar a instrução que tem o conjunto chave valor A com o valor 123. Essa é a primeira instrução que eu adiciono na hora de utilizar o update. Perceba que, de certa forma, ela é bem intuitiva da gente identificar. Eu quero atualizar o campo que tem com o valor 123 na chave A. Isso é bem intuitivo e bem da forma como a gente fala mesmo que a gente de um determinado documento. Então, agora a segunda instrução que eu preciso é o que eu quero modificar. Então vamos supor que eu quero modificar duas informações. Eu quero fazer com que o valor do B ele passe a valer 654. Vou inverter, né? Ele está 456, eu vou fazer essa inversão. E eu quero também adicionar um valor C com 111. Só para a gente visualizar isso
de forma bem direta. Agora, para que eu consiga adicionar uma informação propriamente dita, para que eu consiga atualizar um campo, eu preciso de uma instrução, da instrução cifrão set, porque eu quero setar um determinado campo, 2 pontos. Então eu quero setar quais campos? O campo B com o valor 654 e o campo C com o valor 111. Então toda essa instrução ela vai estar dentro de um objeto JSON. Então, primeira coisa, a minha carry, e a segunda instrução, o que eu quero atualizar. Feito dessa forma, eu posso vir aqui, copiar e colar a minha instrução. Então, db aula, update 1, A123, que é a minha condição, eu quero modificar o documento que tem como valor 123 no campo A, e eu quero modificar o campo B para 654 e o C para 111. Quando eu dou Enter, eu tenho a minha instrução verificada. O que aconteceu? Ele encontrou uma ocorrência, porque o update 1 ele busca apenas a primeira ocorrência, e modificou uma ocorrência. Então eu tenho a quantidade de valores encontrados e a quantidade modificada. Se eu fizer um find, eu vou visualizar aqui que agora eu tenho na primeira instrução encontrada o B com o valor 654 e o C com o valor 111. Não existia a variável C, não existia o campo C, mas ele criou um novo campo ali, atualizando aquele registro, atualizando aquele documento. Beleza? Agora, vamos supor que eu quero modificar todas as instruções que tem o valor do B123. Então, se você visualizar, eu tenho 2 instruções que tem o valor do B123. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu quero modificar todas as informações que tem o valor do B123 e eu quero setar na variável B, agora eu quero que elas passam a valer 333. Eu não vou adicionar a C não, só quero modificar o B para 333. Eu preciso modificar aqui para update main. Por quê? Porque eu quero modificar todas as informações, todos os documentos que possuem o B com valor 123. Copio, colo minha instrução e dou Enter. O que aconteceu? Ele encontrou 3 registros e modificou os 3 registros. Se eu der um find aqui, eu tenho a modificação de 3 registros. Aqui o B estava valendo 123, aqui o B valia 123 e aqui ele valia 123. Então eu tenho a modificação de 3 registros através do update main. Então a primeira instrução que eu preciso no update é a carry. Qual carry eu vou utilizar para buscar as informações? A segunda instrução que eu preciso é o que realmente eu quero modificar. Então, eu poderia, uma outra instrução que eu poderia ter aqui, em vez de setar, eu poderia colocar aqui a instrução inc, que seria de incremento. Ela é a mesma ideia do set, só que ele vai aumentar o valor de um number. Então, por exemplo, eu quero modificar o valor do B em 5. Então vamos pensar aqui, nas instruções tem 1, 2, 3. Eu quero modificar o valor do B em 5. Então ele vai passar de 654 para 659. 1, 2, 3 eu não tenho o valor do B aqui. Então aqui eu estou usando o B, então eu preciso mudar para o A, que é o A que a gente quer visualizar. Vou copiar e dar Enter. O que ele fez? Ele encontrou 2 registros e modificou 2 registros. Vou fazer um find aqui para visualizar. No A123, agora o B vale 659. E aqui onde eu tenho o A123, agora eu não tinha a variável B. Mas como eu pedi para incrementar, ele criou uma variável com o valor 5. Então, além do set, eu tenho a possibilidade de incrementar também.
Vamos supor que eu quero remover um determinado campo. Então eu quero remover o campo B de todas as instruções que tem o valor A. Então eu tenho o set, que é para setar, ou seja, modificar a informação, o inc, que é para incrementar, e eu tenho também a possibilidade do unset, que é para remover. Eu quero remover todos os campos B, e aí eu posso adicionar o valor ao campo 1 ou 0. Quando eu adiciono 1, significa que eu quero remover. Então B igual 1. Vou limpar e vou colar aqui. Então eu quero buscar todos os documentos encontrados com o valor do A1, 2, 3. Quero remover os campos B desses valores encontrados. Então vou dar Enter, ele encontrou 2 e modificou 2 instruções. Vamos fazer um Find. Agora todos os A's 1, 2, 3 não tem o B. Então se eu colocar, por exemplo, B0, significa que eu não quero remover aquele campo. Se eu colocar 1, significa que eu quero remover. É como se fosse True ou False, né? Eu poderia colocar aqui B True ou B False. Os campos que estão com True, eles vão ser removidos ali do meu documento. Beleza? E a gente falou lá no início que a gente tem a carry, que é a primeira instrução. Eu tenho o que eu quero atualizar e eu tenho alguns campos opcionais. Só para você visualizar um exemplo, a gente não vai se deter e focar muito nesses campos opcionais, a gente vai ver isso mais à frente. Mas a princípio, uma instrução bastante interessante que a gente pode visualizar, eu vou modificar aqui para o set. Eu quero setar, no caso, o valor do B mesmo, pode ser, para 4, 5, 6. Eu vou fazer um exemplo aqui para você visualizar. Eu quero fazer uma busca de um valor no campo A que não existe. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4, 5, 6. Eu quero buscar um A como se fosse com valor 999, tá? Se eu fizer dessa forma, o que vai acontecer? Eu vou copiar a minha instrução e vou colar aqui, Update Many. Eu quero buscar todos os campos, os documentos que tem o A com valor 999 e modificar o campo B para 456. Quando eu dou Enter, o que vai acontecer? Ele não encontrou nenhuma instrução e não modificou nenhum documento. Porque não existe nenhum campo aqui na minha collection aula que tem o valor de A999. Se eu visualizar, não tem nenhum campo com o valor de A999. Uma instrução adicional que eu posso colocar na hora de escrever o update é a instrução upsert. E aí eu posso adicionar como valor do upsert true ou false. Por padrão, o upsert é false, tá? Esse campo é opcional, eu posso colocar ou não, mas por padrão ele é falso. O que acontece? O upsert ele vai me dizer que se eu não encontrar um registro com aquele valor especificado na carry, eu preciso criar um novo campo, um novo documento, ou não. No nosso caso ali, como o upsert já por padrão ele é falso, ele não cria um novo campo. A gente vai forçar isso e modificar para true, por exemplo. E aí você pode visualizar. Então eu quero buscar um documento que tem o valor de A999, a gente já viu que não existe. Setar o valor do B para 456. E aí eu coloquei que eu quero que se esse campo não for encontrado, então crie ele e adicione dentro da minha collection. Vou copiar e fazer o teste para visualizar. Quando eu dou Enter, você pode verificar, ó, não encontrou nenhum, não modificou nenhum, mas ele adicionou um novo campo. E aí se a gente fizer o Find, a gente vai ver aqui ele adicionou um novo campo com o valor de A999 e com o valor de B setado para 456, que é o que a minha instrução pedia para ser feito. Então, se o upsert ele está com valor true, significa que eu quero criar um novo campo caso eu não encontre através da carry. Tá? Então, o que você precisa frisar nessa primeira aula falando sobre update? Eu preciso frisar que eu tenho 3 possibilidades de adicionar dentro do update. O primeiro é a carry, ou seja, o que eu quero
buscar e atualizar. Então, por exemplo, um outro exemplo que a gente pode visualizar é utilizando a instrução GTE. Então eu quero atualizar, se eu visualizar aqui os meus registros, eu vou ver que eu tenho aqui, por exemplo, um A456 e um A999 e um A123. Eu quero atualizar todos os campos A que tem o valor maior ou igual a 400. Então, nesse caso aqui, os dois primeiros não vão ser atualizados porque eles têm um valor menor. E esses dois últimos vão ser atualizados porque eles têm um valor maior que 400. O que eu quero fazer nesses campos? Eu quero atualizar o B para 100. Só como exemplo aqui, tá? Eu vou tirar o upsert porque ele é um campo opcional. E aí eu posso visualizar o resultado disso. Colei a minha instrução e dei Enter. Encontrou dois registros, que eu tinha dois valores, né? Um com 456 e um com 999, e fez a modificação desses dois registros. Se eu visualizar através do Find, eu tenho aqui o A456, o B passou a valer 100. O A999, o B passou também a valer 100. Os outros não tiveram modificações na variável B, nem adicionou ali um campo B. Por quê? Porque a minha condição dizia que eu só quero modificar os As que têm valor maior ou igual a 400. Beleza? Então, se por exemplo eu precisar modificar o endereço de um cliente, eu preciso buscar pelo nome do cliente, adicionar o nome do cliente aqui na minha query, colocar o que eu quero fazer de modificação. Então, primeira instrução, a query, ou seja, qual é a minha condição para eu modificar um determinado documento. A segunda instrução, vou até colocar aqui na frente, ó. Query, condição para modificar um documento. A segunda instrução seria o que quero modificar, quais campos eu quero atualizar, eu posso, por exemplo, utilizar o set que a gente já viu, utilizar o INC ou INC para incrementar. Eu posso utilizar, por exemplo, o unset para remover um determinado campo. E a gente vai visualizar mais instruções que a gente pode adicionar. E junto disso também eu posso colocar, separado aqui por vírgula, campos opcionais. Como, por exemplo, o upsert, que cria um novo documento se a query retornou 0. Ou seja, se eu não encontrei nenhum registro com aquela condição que eu adicionei. Beleza? Então eu posso utilizar o update one para modificar apenas um documento, a primeira ocorrência, ou o update many, que ele vai modificar todas as ocorrências ali correspondentes à minha collection. Tranquilo? Com isso, a gente fica por aqui na nossa aula sobre update. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima aula.